Mas para que nós estamos trabalhando com transformadas de Laplace, professor? Para aplicarmos na resolução de equações diferenciais. Então, em equações diferenciais lineares, e aí nós temos que pontuar esse fato. Nós estamos falando de equações diferenciais lineares, nós não vamos resolver problemas não lineares. Tá? Alguém vê por aí, algum lugar, equação logística, isso não é linear. Então, não é. Tá? Então, equações diferenciais lineares com coeficientes constantes. Se nós não temos coeficientes constantes, até dá para aplicar, se elas são lineares. Tem coeficientes constantes, até dá para aplicar a transformada de Laplace, mas ela pode não ser algo tão amistoso assim, né? Pode ficar bem complicado. Certo? Pode não ser bem assim, né? Então, equações diferenciais lineares com coeficientes constantes podem ser aplicadas à transformada de Laplace. E é o que nós tínhamos trabalhado no início do grau B. Equações diferenciais lineares com coeficientes constantes. A transformada de Laplace transforma a equação diferencial em uma equação algébrica. Ou seja, eu saio de uma equação diferencial e vou para uma equação algébrica. E aí eu vou solucionar a equação algébrica. E quando eu soluciono a equação algébrica, eu vou voltar para o mundo do T. A ideia é sempre aquela ideia básica. Eu estou com uma variável no mundo do T. Tá? Aplico a transformada de Laplace e vou para o mundo do S. Tá? O x de S. Esse x de S, né? Ou seja, eu estou no mundo do x do S. Resolvo meus problemas no mundo de x de S e volto para o mundo real. Certo? Então, eu estou no mundo real, levo para o mundo de S e volto para o mundo real. Essa é a ideia de resolver, né, uma equação diferencial com a transformada de Laplace. Então, vamos resolver algumas equações diferenciais, né? E aí também responder a pré-aula, porque até agora a gente não falou de pré-aula. Um exemplo clássico, né, é o circuito RL. Né? O circuito RL, que tem uma força eletromotriz de 3 seno de 2T, uma resistência de 10, uma indutância de 0,5 e uma corrente de 5. Determine a corrente no circuito no instante T. Ou seja, ele quer simular a corrente no circuito. Então, eu vou lá e pego a fórmula do circuito RL. Né? Nós queremos, então, no final desse problema, uma curva onde eu tenho T e I, ou seja, eu tenho um I de T. Então, eu vou colocar cada uma das pecinhas no seu devido lugar. Né? O R10, o L05, o E3 seno de 2T. E a corrente inicial é 5. Então, o meu problema, né, a minha equação diferencial, por algum motivo não saiu esse. Então, o meu problema, valor inicial, né, colocando tudo no seu lugar, é esse aqui. A minha equação diferencial é essa. Bom, linha mais 20i igual a 6 seno de 2t com a condição inicial, a corrente inicial igual a 5. Esse tipo de problema nós resolvíamos lá no grau A, usando o fator de integração. Né? Era uma equação exata, mas para ser exata a gente precisava do fator de integração, e nós vimos isso lá no finalzinho do grau A. Resolvemos, acho que um problema parecido. Aqui, vocês lembram de uma integral por partes horrorosa? Né? Então,
aqui não vamos cair em uma integral por partes, mas vamos ter umas frações parciais por aí. Tá? Vamos aplicar a transformada de Laplace a essa equação. Então, eu pego essa equação aqui. Já fizemos isso, né? Eu vou pegar a equação, linha, mais 20i igual a 6 seno de 2t. Então, a transformada da derivada de i vai ficar s e de s menos 0. Tá? Isso aqui é a propriedade da derivada, transformada da derivada. Isso a gente já viu em aulas passadas, está lá na tabela. Depois eu já chamo a tabela aqui para vocês. A derivada do i é o i de s. A transformada do seno de 2t é essa aqui. Tá. Agora vem a questão. O que nós temos que fazer? Isolar o i de s. Quando eu isolo o i de s, antes de tudo, o que eu fiz? Eu peguei a condição inicial. Qual é a condição inicial? O i de 0. Quanto é que é o i de 0? O i de 0 é 5. Vou substituir ali. O que nós temos que fazer? Isolar o i de s. Eu vou isolar o i de s. Então, se eu isolo o i de s, vai passar s mais 20. Aqui. O menos 5 passa para o outro lado, mais 5. Tá? E o 6 vezes 4 é 24, né? Tá. Nosso problema, né? Aqui botando as corzinhas, né? Botando coloridinho, né? Temos isso aqui. Tá. Então, o que nós temos? Temos que isolar o i de s. Isolando o i de s, eu vou passar o s mais 20 dividindo. E aí vai ficar s mais 20, s ao quadrado mais 4, e o 5 dividido por s mais 20. Certo. Então, agora o que nós vamos fazer? Nós isolamos o i de s. Respondemos, né, o problema no mundo do s. Agora que isolei o i de s, eu vou voltar para o mundo real. Essa volta para o mundo real vai precisar da transformada inversa. Então, se eu faço o caminho de volta do i de s, eu vou para o i de t, né, já isolado. Então, agora, eu tenho que calcular a transformada inversa disso tudo. Então, se eu tenho a transformada de uma soma, eu tenho a soma das transformadas. E aí eu tenho a transformada inversa vermelha e a transformada inversa verde. Eu pego a transformada inversa vermelha, né? Essa é a mais trabalhosa, né? Então, vamos olhar para a transformada inversa vermelha. Tá. Eu vou abrir ela numa soma de frações. Aqui, S mais 20 e aqui, S ao quadrado mais 4. Por que aqui tem BS mais C? Porque aqui, né, eu tenho S ao quadrado mais 4. S ao quadrado mais 4, eu não consigo fatorar. S ao quadrado igual a menos 4. S igual a mais ou menos a raiz de menos 4. Eu não consigo fatorar. Não consigo calcular a raiz negativa. Então, eu vou deixar assim. Então, como embaixo ficou um polinômio de segundo grau, em cima tem que aparecer um polinômio de primeiro grau. Então, lá em cima, vou agora, então, somar o meu lado direito. Somando o meu lado direito da equação. Então, o A ficou com S mais 4 e BS mais C, S mais 20. Ficamos apenas com o numerador. Então, tá ali, meu numerador. Como eu vou descobrir o A, B e o C? Bom, para descobrir quanto vale o A, B e o C, eu sei que o S. Primeira coisa que eu vou supor, S igual a 20. Por que S igual a 20? Porque se eu ponho 20 aqui, desaparece tudo e eu vou descobrir quanto vale o A. Então, ficou 24 igual a vezes 404, né? 20 ao quadrado, 400, mais 4, 404.
O A passa dividindo, vai ficar 24 sobre 404. Deixo assim, ou simplifico, que dá 6 por 11. Então, eu já sei que se o S é igual a 20, menos 20, o A é menos 11. Se o S for igual a zero, bom, se o S for igual a zero, A vezes 4, ou seja, 6 sobre 120, 6 sobre 101 vezes 4, mais, isso aqui vai ser zero, vai ficar C mais 20. Então, aqui é fácil, né? Eu vou ficar com 20C, né? Eu vou passar o 24 sobre 101 para o outro lado, né? Então, vai ficar 20C, 24 sobre 101 está somando, passa para o outro lado. Aí eu vou fazer a continha, né? 24 menos 24 sobre 101, né? Então, vamos fazer essa continha. 24 vezes 101 dá 24, dá 2.424, menos 24, 2.400, né? 2.400 sobre 101. O 20 está multiplicando o C, passa dividindo, né? Então, agora eu posso dividir o 2.400 por 20, e isso dá 120. Então, já temos o A, temos o C. Agora, a gente vai descobrir quanto vale o B. Né? E ficamos felizes porque não temos nenhum sistema linear para resolver. Porque agora, quando eu jogar o S igual a 1, eu vou descobrir quanto vale o B. Por que eu escolhi o zero? Né? O 20 era óbvio. O zero é sempre uma boa escolha. Na dúvida, não, sempre começa escolhendo o zero, porque o zero vai fazer uma limpeza. Né? Foi por isso que eu escolhi. Depois que eu escolhi o zero, bom, vou escolher um outro número que seja fácil. 1. Né? Então, escolhendo 1, o que vai acontecer? Vai ficar 24, mais 4, 5. 5 sobre 101. O B vezes 1, mais o C. O C que eu já descobri quanto é. 1 mais 20, 21. Ok. Então, eu tenho o seguinte. O 6 vezes 5 é 30, passo para o outro lado, menos 30. B vezes 21, 120 vezes 21. Então, eu vou ficar com 21B, 24 menos 30 sobre 101, menos 2.520. Essa soma de fração dá quanto? Dá 24 menos 30 sobre 101, né? Menos 2.520 sobre 101, menos 126 sobre 101. Tá? Ok. E agora? Eu vou pegar esse 21 e vou passar dividindo. Na hora que eu passo ele dividindo, né, o que vai acontecer? Eu vou ficar com 6 sobre 21, né? Porque 126 dividido por 21 dá 6. Tá? Tá. Nós descobrimos quanto vale o A, quanto vale o B, quanto vale o C. Então, o A, o B e o C. Olha só que lindo. Né? O que acontece com essa fração aqui? É uma fração de mesmo denominador. Ela é uma fração de mesmo denominador, eu posso abrir em duas frações de mesmo denominador. Né? Então, eu posso abrir uma fração de mesmo denominador. Eu sei que essas constantes aqui elas podem vir para frente, né, para ficar fácil de enxergar a transformada inversa. Então, aplicando a transformada inversa, então, 6 sobre 101, transformada inversa de 1 sobre S mais 20. Menos 6 sobre 1, transformada inversa,
120 sobre 101 transformado em inversa. Então, aí nós vamos pegar as propriedades A4, A5 e A6 da tabela A. Tá? Então, vou lá na tabela A, primeira tabela, né? Você tem a tabela de transformada, parte de cima, a tabela A. Então, isso aqui é exponencial menos 20. Isso aqui é cosseno de 2t. E isso aqui é seno de 2t. Ah, mas aqui está faltando um 2. Então, por isso que eu completei esse 2 aqui e lá fora um meio. Então, 120 por 2 dá 60. Vamos com isso aqui. Sem grandes mistérios, né? Então, resolvido. A parte vermelha. Falta a parte verde. A parte verde é tranquilíssima, né? Tranquilíssima. 5 era menos 20. Então, agora, eu vou juntar tudo numa coisa só. Junto tudo numa coisa só. A parte vermelha e a parte verde. Desta maneira, tá? O que eu sei? A parte vermelha e a parte verde. Mas eu tenho duas parcelas do mesmo tamanho, né? Vamos dizer, com as mesmas características. Então, dá menos 20. Então, eu posso somar essas duas parcelas, né? Se eu somar 6 sobre 101 com 5, né? Isso dá 511 sobre 101. Né? Então, eu somei aquelas parcelas. Então, eu vou botar aqui. Então, eu peguei essas duas parcelas aqui e ela dá isso aqui. Né? Tá. Aqui, então, eu fiz o gráfico, né? O gráfico da função. Então, eu peguei essa função i e fui lá no GeoGebra, né? Lembrando que o GeoGebra ele só funciona com x e y, né? E digitei aquela expressão ali no GeoGebra e ele me apresentou o gráfico, né? Para t maior que zero. Então, para t maior que zero, ele me apresentou esse gráfico, que é, então, o gráfico da corrente, né, ao longo do tempo. Certo? Então, sempre bom lembrar, a minha variável independente é sempre o eixo das... independente é sempre o eixo das abscissas. E a minha variável dependente é meu eixo das ordenadas.